chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Olá, meus amigos, que bom, meus irmãos em Cristo, meus colegas de ministério, meus alunos espirituais por todo o Brasil. Que prazer estarmos juntos mais uma vez. Você sabe que esse é um momento em que eu muito me alegro, porque eu posso fazer aquilo que eu mais gosto de fazer, aquilo que eu fui chamado para fazer. Eu me lembro que quando eu comecei na obra de Deus, fazer a obra, já na igreja aqui, por exemplo, Internacional da Graça de Deus, no início dos anos 92 para 93, nós já trabalhávamos fazendo obreiros, né? Temos obreiros que, inclusive, alguns hoje são pastores. Por exemplo, eu lembro que na cidade de Governador Valadares, que foi a primeira experiência, o primeiro contato que eu tive com a igreja, foi quando inauguramos a igreja lá. Eu fui trabalhar com o pastor Luiz Fernando, ficamos lá. O pastor Luiz Fernando hoje está no Rio. Fiquei um ano com o pastor Luiz Fernando, aí fui para Belo Horizonte, depois voltei fiquei fiquei 8 meses, depois voltei e fiquei um ano, né, já pastoreando a igreja. E eu lembro que hoje o nosso pastor, ministro Sadam, que hoje está em Manaus, frequentava lá a igreja na época. Olha só como as coisas passam, né? Então, a gente tem uma grata satisfação de ver como Deus tem abençoado. E isso a gente faz o que mais gostamos de fazer. Eu lembro que aí já em 95, quando eu fui para Cuiabá, primeira visita que o missionário foi lá, ele viu os nossos obreiros e ele disse: olha, você tem o dom de fazer obreiros. Inclusive, alguns obreiros ou pastores já ouviu falar dizendo: olha, os obreiros lá de Mato Grosso e tal. Ele me disse isso: você tem a unção, o jeito, o dom de fazer obreiros. E nós chegamos, graças a Deus, a ter uma equipe maravilhosa de obreiros de Mato Grosso. Nós fazemos a nossa reunião de sábado com 400 obreiros, né? Somando com os candidatos, eram quase 500 todos os sábados. É maravilhoso. Bom, eu estou dizendo tudo isso para quê? Para te falar o seguinte, que é um prazer estarmos aqui, que a coisa mais preciosa é fazer aquilo que você gosta de fazer, né? O pensador disse o seguinte: procure um trabalho que você goste de fazer e você não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida. O que ele quis dizer com isso? Que quando você ama o que faz, você não vê como um trabalho, você vê como uma alegria, um prazer, uma gratidão que você tem de poder fazer a obra, de poder ajudar as pessoas, de poder orientar as pessoas. E para nós aqui esse momento é fantástico. Eu queria que você pegasse o seu cafezinho lá, pegasse a sua água, pegasse aí de repente, sei lá, um salgadinho, não sei o que você quer comer, enquanto você participa conosco desse momento. Quem sabe você pega também a sua Bíblia, é claro, é necessário pegar a Bíblia e uma anotação aí, um caderno para anotar, que nós vamos continuar falando sobre a importância da sabedoria. Nós já falamos que a sabedoria, ela é a coisa mais importante. Falamos que sem a sabedoria, nós não conseguimos desenvolver uma das principais habilidades que é encontrada na sabedoria. Qual é a principal habilidade encontrada na sabedoria? Falamos da prudência, que é a capacidade de prever futuros erros, de prever o que vai acontecer. É uma capacidade mental que você tem, dada por Deus, que você olha e consegue avançar no tempo e ver o resultado de uma decisão que você ainda não tomou. Só quem tem prudência entende o que eu estou falando. Quem não tem prudência, né, a Bíblia chama de
de louco, porque vai fazer loucura, vai agir no impulso, no ímpeto, e vai acabar arruinando a vida, arruinando o ministério, arruinando a família. Quantas pessoas não pensaram? Às vezes eu fico muito chateado, eu chego a dizer assim, chateado mesmo, vou expressar, eu fico chateado quando eu ouço dizer que um irmão caiu, pecou e etc. Fala, rapaz, como assim? Faltou o quê? Faltou prudência. Ah, mas ele era tão bacana, ótimo. Nossa, mas ele tocava tão bem, ele cantava tão bonito. Nossa, pastor, ele era tão amigável. Quando ele falava assim, a gente, sabe, ficava meio que boca aberto. Mas o que faltou na vida dele? Faltou a prudência, porque a prudência é uma virtude da sabedoria. De repente ele tinha conhecimento e inteligência, mas faltou a sabedoria com a sua virtude principal, que é a prudência. A segunda virtude da sabedoria é o silêncio. A sabedoria sabe o momento exato de falar. Você sabe que muitas pessoas perderam amigos, perderam parentes, perderam posições e até perderam emprego, perderam empresas, perderam tantas outras coisas porque não souberam guardar o silêncio. As grandes empresas de sucesso hoje, é claro, elas têm lá o seu direito, né, de sigilo e, enfim, ela tem uma proteção, inclusive, de acordo com as leis. Ela tem o direito a essa proteção, ao nome, enfim. Agora, tem gente que fala muita coisa que não deveria falar. E o que é pior, há pessoas que falam a coisa errada na hora certa e a coisa certa na hora errada. Esse é um grande mal na vida das pessoas. Gente, eu já tive premido por situações que eu tive vontade de falar algumas coisas. Mas aí a sabedoria disse para mim, não, Zé, você não pode fazer isso. Você precisa guardar silêncio. Aprendi com a sabedoria. Porque nem tudo que eu desejo falar eu posso. Porque às vezes o que eu vou falar está certo, mas a hora está errada. Ou às vezes a coisa que eu vou falar está errado, ainda que o momento seja certo. Então, eu preciso raciocinar na minha maneira de pensar, de entender a sabedoria. Uma das suas grandes habilidades é nos entender sobre o silêncio. A Bíblia Sagrada diz, no capítulo de número 13 de Provérbios, eu vou pegar aqui a Bíblia e quero abrir em Provérbios 13 para você que quiser ler comigo. Provérbios capítulo 13, a partir do verso 1, vai dizer para nós assim. Eu vou ler na versão de uma Bíblia que eu ganhei, a Bíblia Mensagem. É uma linguagem contemporânea. Até alguém me perguntou um dia, pastor, quando eu respondi sobre João capítulo 9, sobre a cura daquele homem cego, e eu expliquei pela Bíblia Mensagem, no inglês. Eu não sabia que eu tinha essa Bíblia. Aí, olhando as minhas Bíblias, eu falei, mas essa Bíblia aqui? Aí, quando eu fui olhar, eu ganhei de presente. Não sei quem me deu, porque quem me deu não colocou o nome. Eu sei que foi presente. Eu lembro de ter ganhado uma Bíblia King James, eu lembro de ter ganhado uma Bíblia, essa Bíblia Mensagem, mas não lembro quem deu. Quem deu não colocou o nome aqui. Deus abençoe a pessoa que me deu essa Bíblia. Você quer me fazer feliz? Me dê livros. Eu amo livros, né? Se você, qualquer livro, você, vou dar esse livro aqui para o pastor. Se quer me fazer feliz, me dê um livro, né? Tem muita gente boa, com livros maravilhosos. Então, Provérbios capítulo de número 13, eu vou ler então nessa Bíblia Mensagem, diz o seguinte: filhos sensatos dão ouvidos aos pais, mas os insensatos não querem saber, fazem o que querem. O versículo 2 vai dizer, o homem bom adquire gosto pela conversa útil. O homem bom, ele adquire gosto pela conversa útil. Ele sempre fala o que é útil. Mas o que mal vive, mas o que é mal vive da violência.
Ou seja, o que é mal, ele não usa, ou ele não vive, ou ele não tem prazer nas palavras úteis. Ele sai falando coisas pelo ímpeto da raiva, do ódio, da mágoa, do ressentimento e ofende as pessoas. E nós que fazemos a obra de Deus, nós precisamos, uma das habilidades que nós temos é a nossa voz, é a nossa fala. Não posso, de repente, falar qualquer coisa, mesmo quando eu estiver chateado, ou mesmo quando eu estiver em extrema necessidade, ou mesmo quando alguma coisa estiver me irritando. Eu não posso, porque eu tenho uma reputação diante das pessoas. Eu preciso tratar bem o povo de Deus, os obreiros, os pastores, os membros. Eu preciso tratar bem. Tratar bem é tratar com carinho, é tratar com respeito. Tratar bem não é ir na casa, não é almoçar todos os dias juntos, ou todos os finais de semana, estar fazendo piqueniques ou festinhas. Não é isso. Tratar bem significa tratar com respeito. Toda pessoa merece o nosso respeito. Toda pessoa merece a nossa credibilidade. Eu não posso tratar as pessoas mal. Eu não posso tratar as pessoas de qualquer jeito. Há um texto na Bíblia que me arrepia quando eu comento esse texto. Lá no livro de Moisés está escrito o seguinte, que o povo representa a menina dos olhos de Deus. Isso mesmo, o povo representa a menina dos olhos de Deus. O povo representa a porção de Deus sobre a terra. Gente, espera aí. Qual é a porção de Deus sobre a terra? O seu povo. Qual é a responsabilidade de Deus na terra? Com a igreja. É a única responsabilidade de Deus na terra. Ele deixou a igreja, não deixou mais nada. Deixou a igreja. Não é? O Myles Munroe, aquele pregador que morava em Bahamas, que morreu num acidente aéreo, ele dizia o seguinte, que o único negócio de Deus na terra é a igreja dele. Agora, nós, você e eu, precisamos parar e perguntar, como é que nós estamos fazendo a obra de Deus? Será que nós estamos seguindo os critérios da sabedoria, do entendimento? Será que nós estamos seguindo os critérios estabelecidos na palavra de Deus para termos uma recompensa quando chegarmos diante de Deus? Ou será que quando chegarmos diante de Deus, vamos ouvir aquela triste frase, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Mas vamos dizer, Senhor, no Teu nome expulsamos demônio, curamos enfermos, Senhor, em Teu nome fizemos maravilhas. Mas Ele vai dizer, mas vocês não tinham compromisso com a minha palavra. Vocês não tinham respeito para com o meu povo. Vocês não curaram as feridas do meu povo. Gente, como tem pessoas feridas. Como tem pessoas feridas. Uma das coisas que eu mais gosto é de conversar com as pessoas. Eu gosto de ouvir, aprendi isso. Eu dou todo o tempo para ouvir as pessoas. Eu vivo para isso. Já teve vez de eu fazer o culto em aproximadamente 1h20, no máximo 1h30, e depois ficar 2 horas atendendo. Eu amo fazer isso, porque eu aprendo com as pessoas. Eu gosto disso. Mas uma das coisas que nos entristece é saber que algumas pessoas, elas foram ofendidas, elas foram agredidas, elas não estão bem emocionalmente. Às vezes, convidando as pessoas para a igreja, elas dizem, não vou lá não. Não, eu já fui lá uma vez e eu já fui da igreja X, Y e o pastor lá fez isso, aquilo outro. Como entristece? Eu acho que nós, os homens de Deus, as mulheres de Deus, que fazem a obra com santidade e com verdade, nós precisamos voltar lá no livro de Atos dos Apóstolos e dar uma olhada, de preferência, com bastante diligência, sobre os critérios estabelecidos pelo próprio Espírito Santo
na escolha daqueles que estarão conosco, fazendo parte da obra de Deus. Quando eu vou lá em Atos, no capítulo de número 6, eu encontro uma situação na igreja primitiva. A igreja começou a crescer e de repente houve murmuração, porque as viúvas, algumas delas, não estavam sendo atendidas. Havia um grupo que, devido ao crescimento, eles não estavam conseguindo atender todo mundo. Então, eles trouxeram essa situação aos apóstolos. E Pedro, então, toma a palavra e diz, gente, nós não podemos deixar a palavra para servir às mesas. Nós precisamos de ajudantes, nós precisamos de pessoas que nos ajudem. E aí, foram então reunir os apóstolos e chegaram na seguinte conclusão: nós vamos levantar pessoas que tenham, primeiro, boa reputação, que seja cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Estes foram os 3 critérios para que a igreja primitiva ganhasse força, autoridade e poder. Os homens eram escolhidos com base em 3 critérios: boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Será que hoje nós estamos analisando esses 3 critérios? Há vários pastores que nós preparamos, dos quais muitos deles estão nos acompanhando, porque eles acompanham o nosso canal, acompanham a nossa mensagem. E vocês sabem quantas vezes eu falei sobre isso. Que a primeira virtude que um homem de Deus precisa ter é a boa reputação. Sabe por quê? Não importa quão cheio do Espírito Santo você está. Se a sua reputação não é boa, as pessoas não vão acreditar em você. As pessoas não vão te dar crédito. Elas podem até ouvir a palavra, ou podem até vir, porque talvez elas estejam precisando. Mas, se a reputação não falar mais alto, elas não vão continuar contigo. Então, eu sempre falei com os pastores, com os obreiros, sobre a boa reputação. Já houve caso até da pessoa chegar e falar assim, não, pastor, peraí. Pastor, eu preciso que o senhor me deixe um tempo aqui como candidata a obreiro, sabe? Eu quero participar das aulas, eu quero aprender, mas eu ainda preciso resolver uma situação, pastor, que diz respeito à minha reputação. Já houve casos de pessoas dizer, pastor, eu tenho umas dívidas, eu quero pagar as dívidas primeiro, porque eu não quero estar em pé aqui na igreja, no santuário, e de repente alguém vier participar da reunião, me olhar e dizer assim, ah lá, nossa, o pastor não sabe quem é aquela pessoa, ela me deve, agora está lá servindo a ceia, ela fala mal dos outros, sabe, é fofoqueira, olha lá, quer dizer, já houve casos de pessoas dizer, não, pastor, eu entendi os requisitos e eu quero que o senhor, por favor, me permita continuar participando da aula, que eu preciso estar alinhado, ter a minha vida alinhada com a palavra de Deus, para que eu possa então servir com alegria. Gente, a primeira virtude que todos nós precisamos para sermos bons dispenseiros dos mistérios do reino de Deus é ter uma boa reputação. Isso é fundamental, extremamente fundamental. Eu não conheço você, por aqui eu não sei quem está me assistindo, mas eu queria que você parasse e pensasse comigo. Nós precisamos de ter boa reputação. Quando nós temos uma boa reputação, até os nossos inimigos, eles têm que concordar com a gente. Dizer assim, eu não vou lá, mas não vou falar nada errado daquele fulano, não. Não tem. Então isso é importante, a boa reputação. Então no nosso próximo programa, eu vou continuar falando sobre a importância da boa reputação. Eu queria pedir a você que me assiste, você que é pastor, que é obreiro, que é membro da igreja também, porque você é membro também, é importante. Ou se você acha que você está livre, que você pode, não, isso aí é só responsabilidade de pastor e obreiro. Não,
Você é parte do corpo de Cristo. As pessoas vão olhar para você e dizer assim, uai, você não é crente? Você não é da igreja? Ou podem dizer assim, uai, mas crente pode fazer isso? Eu achei que você fosse honrar o seu testemunho cristão. Olha só, a sociedade hoje está vivendo um momento muito estranho, muito esquisito. O errado parece certo e o certo parece errado. Infelizmente, a sociedade está caminhando para um lado muito negativo. E nós, povo de Deus, e nós, ministros de Cristo, o que fazer? Devemos nos levantar como povo eleito, santo, escolhido de Deus, para viver o verdadeiro evangelho no meio de uma geração corrompida. Talvez ser como Daniel, que mesmo no palácio, ele decidiu, eu não vou me contaminar com o maná do rei, porque eu preciso de sabedoria, entendimento e conhecimento. Porque naquele momento de Daniel, ele havia sido escolhido, um dos escolhidos, para aprender as línguas daquele reino. E ele disse, eu não vou me contaminar, porque eu preciso de sabedoria, entendimento ou inteligência e conhecimento. Eu não vou me contaminar. E olha, a história de Daniel terminou de forma linda. Passou por diversos momentos, passou por apuros, foi colocado na cova dos leões, mas a fidelidade dele o guardou, porque Deus era com ele. Da mesma forma, os outros colegas dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, também passaram pela mesma situação. Mas também Deus foi com eles na fornalha. Se você mantiver o seu propósito, o seu desejo de servir a Deus com todo o coração, você será sempre uma bênção, no nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração com você agora. Vamos orar? Pai, que o nosso coração e o nosso ser possa estar sempre voltado para o desejo de ser melhor. Sim, meu Pai. Meu Deus, desde quando eu entrei para fazer a sua obra, eu sempre penso comigo, eu não posso ser igual às outras pessoas. O mundo não precisa que eu seja igual a eles. O mundo precisa que eu seja diferente, que eu faça coisas diferentes, que eu viva da forma como a sua palavra ensina, porque assim nós então teremos uma diferença. Jesus, nós sabemos que uma das principais virtudes que todos nós precisamos é a sabedoria. E com ela nós precisamos de uma grande manifestação da sabedoria, que é a prudência, a capacidade de ver o erro e fugir dele, de ver o mal e não aproximar dele. É a capacidade que temos de ter uma clareza na nossa mente sobre coisas que ainda não aconteceu. Então nós sabemos qual decisão a tomar. Finalizei falando com ele, Senhor Espírito Santo, sobre Atos capítulo 6. Quando o Senhor escolheu, o Senhor usou Pedro e os apóstolos para escolher homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, para estar ajudando a tua obra a crescer. Senhor, a minha oração por essa pessoa que me assiste, que me acompanha, meu Deus, exatamente esta, para que o Senhor dê a ela uma boa reputação, encha ela do teu Espírito Santo e dê a ela sabedoria. Nos dê sabedoria, Senhor, nessa escola que nós estamos tendo aqui todos os sábados. Ô Santo Espírito de Deus, obrigado, hein? Porque o Senhor é aquele que nos ajuda, que nos abençoa e que sempre honra a nossa fé. Obrigado porque está crescendo. Cada dia que passa, cresce, aumenta o número de pessoas participando conosco deste momento. Dai-nos a capacidade de, quando andarmos pelo mundo, passarmos pelas ruas, as pessoas possam olhar e dizer como falaram dos profetas: eis que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Nos dê essa condição, meu Pai, em nome de Jesus Cristo.
E que aqueles que falarem mal de nós, seja por inveja, talvez, ou porque não tem o que falar, seja por maldade. Porque, Senhor, nós seremos santos aos teus olhos. Então, muito obrigado pela vida de todos os meus colegas e pela nossa vida também. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha, é emocionante falar disso, porque eu fui chamado para isso. Fui chamado para preparar pessoas para o reino de Deus. Em 1994, eu estava na cidade de Ipatinga, Minas Gerais. E eu lembro, como hoje, eu disse: Deus, me ajuda a escrever um livro. E na mesma hora veio uma voz assim, eu ouvi, mas falou no coração: você vai escrever livros nos corações das pessoas. Não entendi, confesso que não entendi, só fui entender muitos anos depois o que isso significava. Quando Deus começou a me usar para preparar obreiros, pastores, nós temos pastores que começou conosco espalhado por todo o Brasil praticamente, né? Então, sabe, filhos na fé, então, nós temos espalhado aí filhos espirituais em várias partes. Só depois eu fui entender, aí o Espírito Santo falou comigo, lembra? Era isso, esta é a resposta que eu lhe dei. Bem, pelo menos naquele momento, quando eu pedi a ele que queria escrever um livro, ele falou isso comigo. Eu vou falar com ele para ver, quem sabe hoje ele permita que eu escreva literalmente, né? Bom, gente, Deus abençoe, que o Senhor seja com todos vocês. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho da sua companhia. Que Deus te abençoe. Eu tenho um chamado